Deus é bom. Deus é bom. Eu creio que essa é uma tarde de milagres. Obrigado pelo teu amém tão empolgado. Eu creio que essa é uma tarde de milagres. Amém. Abra comigo a Bíblia em Mateus capítulo 15, versículo 21. Mateus 15, 21, assim diz a palavra de Deus. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. E uma mulher cananeia natural dali veio a ele gritando. Fala comigo, gritando. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e sofrendo muito. É assim que a gente lê esse versículo, né? Mas como você sabe que ela vem gritando, eu vou ler como se a gente estivesse na história. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha está terrivelmente endemoniada. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. E ele respondeu: eu fui enviado apenas, fala comigo, apenas. Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. E ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse, porém, ela: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé. Seja feita conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua presença aqui nesse lugar. Te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui como igreja, ao ler a tua palavra, a tua santa escritura. E oramos agora, fala conosco através da Bíblia. Eu peço também, Senhor, envia os teus anjos ministradores aqui nesse lugar. Anjos de cura, anjos para trazer libertação, anjos também para trazer provisão. Eu oro, Deus, por uma atividade sobrenatural acontecendo aqui nesse culto e também em cada casa aqui representada. Espírito Santo, seja completamente livre para fluir da maneira que o Senhor quiser. Obrigado, Deus, pela honra de estar na tua presença. Em nome de Jesus. E todo o povo diz: amém. Amém. O título da mensagem de hoje é 7 lições de uma mulher de grande fé. 7 lições de uma mulher de grande fé. E por que 7? Porque 7 é um número profético. Eu estava preparando a mensagem, tinha dado 6 ou 8. Eu falei, não dá para ter 6 lições de uma mulher de fé. Nem 8 também, eu acho um pouco estranho. Então são 7 lições de uma mulher de grande fé. E a primeira lição que eu vejo nesse texto é que ela não se acostumou com aquilo que era disfuncional. Então nós vemos nesse texto que ela chega para Jesus com uma demanda. E ela fala: Jesus, filho de Davi, ou melhor, ela fala: Senhor, filho de Davi, a minha filha está horrivelmente, em outras versões ela vai dizer terrivelmente possessa, ou terrivelmente atormentada. Chega um momento na vida dessa mulher que ela não aguenta mais. Talvez ela acordou aquela manhã e disse: enough is enough. Chega, acabou. Eu não vou mais lidar com essa situação disfuncional. Eu preciso de um milagre. Sabe qual que é o nosso problema muitas vezes? Nós criamos sistemas de adaptação para coisas que já não devem mais existir. Criamos sistemas de compensação para coisas que o Senhor quer curar. Então, criamos sistemas de isolamento por conta da depressão, quando na verdade Deus quer curar aquilo e não apenas fazer a manutenção daquilo. Então aquela mulher, ela tem uma ira santa de falar: Senhor, eu não aguento mais. O que eu vejo nesse texto aqui? Que ela é extremamente vulnerável. O Senhor, Ele honra a vulnerabilidade. O texto vai dizer aqui: a mulher cananeia natural dali veio a ele sussurrando, é isso que fala? Sim ou não? Não. Cochichando? Não. O que fala na tua versão? Gritando.
eu fico pensando assim, nossa, mas será que não seria mais educado ela agendar um aconselhamento com Jesus? Ela fala assim, Jesus, olha, é o seguinte, a minha família está a passar por isso, e a minha filha, eu não sei, eu estava a preencher aqui o formulário de libertação, e no número 7 fala de maldições hereditárias, e eu estou vendo algo aqui na minha filha, eu acho que ela está, não sei, terrivelmente endemoniada. É isso que ela fala? Não. Ela vai gritando com desespero. Tem vezes no mundo espiritual que você tem que chacoalhar o mundo espiritual através do desespero. É regra, pastor? Não é regra. Tem vezes que você recebe simplesmente de tabela. Você está na presença de Deus e Deus abençoou o irmão do lado e de tabela chegou na tua vida. Você já passou por isso? Você está num culto que alguém começa a se quebrantar na presença de Deus, chorar, e daqui a pouco você está assim, nossa, que bonitinho, né? Aí passa 30 segundos e está você lá. Que a fragrância liberada por aquela pessoa afetou a tua vida. Isso acontece. Mas aqui nesse texto, essa mulher, ela foi intencional. Ela vai gritando, Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim, a minha filha está terrivelmente endemoniada, ela abre a vida dela. Muitas vezes a gente não vive um romper porque não consegue ser vulnerável na presença de Deus. Me chama a atenção o milagre quando Jesus ele cura o homem da mão ressequida. Vocês lembram dessa história? Jesus está numa sinagoga repleta de religiosos e aí ele vira para um homem que tem a mão ressequida e fala assim, mostra-me a tua mão. Aquele homem tinha duas mãos. Ele tinha uma mão perfeita e boa e tinha uma mão mirrada. E naquele momento, diante de Jesus e diante da exposição dos religiosos, ele tem a coragem e a vulnerabilidade de chegar para Jesus e expor aquilo que era defeituoso. A minha pergunta é, você tem exposto ao Senhor aquilo que é defeituoso e aquilo que necessita de cura? Ah, pastor, eu não tenho defeito nenhum. Então você está na igreja errada. Que essa igreja aqui está cheia de pessoas que estão em processo. Quem está num processo aqui? Levanta a mão. Tá, vira para a pessoa do teu lado e fala assim, tenha paciência. Eu estou em obras. Agora vira para o irmão que você ignorou e fala assim, você está em obras. Teve gente casada que falou com gosto isso, né? Você está em obras. Ela não se acostumou com o disfuncional. Eu lembro que no nascimento da Radassa, a gente chegou no hospital para o momento do parto, e aí na minha cabeça a bolsa já tinha estourado, a Vivi estava levando eu e a Kristen para o hospital, e aquela tensão, e você olha no Waze e o tempo não passa, e que horas que a gente vai chegar, e eu cheguei no hospital, e a gente entrou ali no lugar do pronto-socorro, e estava cheia a sala, graças a Deus, quer dizer, graças a Deus não, né? Deus ia curar todo mundo, mas eu cheguei assim, nossa, Senhor Jesus, a sala cheia, eu vou falar com o atendente, sempre tem um atendente abençoado no balcão, abençoado mesmo, e eu fui falar com ele, eu falei assim, ó, minha esposa está entrando em trabalho de parto. Ele assim, preenche esse formulário aqui para mim. Eu falei, não, ela já entrou em trabalho de parto. Preenche o formulário para a gente colocar na fila. Não. Eu falei, senhor, assim, já estourou a bolsa. Não, mas é que tem que preencher o formulário. Aí o brasileiro dentro de mim gritou um pouco. Eu deixei o formulário ali. Eu comecei a procurar a entrada, tinha aquelas portas assim, eu entrei e comecei a gritar no corredor da enfermagem. A minha esposa estourou a bolsa, vai nascer, a gente está aqui na sala de espera. Aí vem uma enfermeira assim desesperada, cadê? Senta aqui. Já levou assim, passando a fila na frente de todo mundo, eu só olhando, formulário. Você tem que ter um desespero espiritual. Que existe uma fila de demanda aqui, porque por onde Jesus passava tinha necessidade. Tinha gente que precisava de milagre, tinha sogra que tinha que ser liberta. Mas essa mulher, ela fala assim, Senhor, a minha demanda é maior. A minha, esse aqui está com o manhã encravado. A minha filha, Senhor, está terrivelmente possessa. Meu irmão, se a Bíblia fala que está terrivelmente possessa, Tá mesmo. Então nós vemos que ela não se acostumou com o disfuncional. Agora outra coisa que eu vejo nesse texto é que ela aproximou-se de Jesus com revelação. Fala comigo, revelação. Não basta você estar na presença de Jesus, você tem que ter revelação de quem você está na presença.
Muitas pessoas estão na presença de Jesus, mas se acostumaram tanto com a presença de Jesus, que estão familiar demais à presença de Jesus e não conseguem extrair o poder que é disponível na sua divindade. Quer um exemplo disso? Jesus em Nazaré. Jesus em Nazaré, a palavra diz isso. Se você não ouviu, tem uma palavra recente muito boa de um pregador, que é centurião versus Nazaré. Porque o centurião também chega desesperado: Senhor, ele tem revelação. Agora Nazaré, Jesus, o filho de José, o carpinteiro. Jesus, senta aí. E ali Jesus não pôde realizar muitos milagres. Não é que ele não pôde porque ele não tinha unção. Ele escolhe não manifestar a sua glória porque não houve honra e reverência. Não houve revelação. Essa mulher, ela entra na presença de Jesus com revelação. Revelação do quê? Um dos textos que eu amo a respeito de Jesus é quando João, em 1 João 3,8, ele expressa o ministério de Jesus dizendo: para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Levanta sua mão junto comigo e repita isso. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Jesus manifestou-se para destruir as obras do diabo. Senhor Jesus, Filho de Davi, destrua as obras do diabo contra a minha vida e contra a minha família, em nome de Jesus. Aleluia. Dê uma salva de palmas a Jesus. Aleluia. Pastor, como que você sabe que ela aproximou-se com revelação? Ela diz: filho de Davi. Ela entende que em Jesus repousava a profecia que existia sobre Davi, e um dos textos que expressa essa profecia, em Isaías 11, versículo 1, Isaías profetiza: porque brotará um rebento do tronco de Jessé. Jessé é o pai de Davi. E das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, o Espírito do conhecimento e do temor do Senhor. O que Isaías está a profetizar? Que na raiz de Jessé brotaria um rebento, e diante disso o Espírito Santo repousaria. E no versículo 10 a palavra diz: e acontecerá que naquele dia a raiz de Jessé, a qual estará posta por estandarte dos povos, será buscada pelos gentios. Fala comigo: o filho de Davi será buscado pelos gentios. Essa mulher, ela não era judeia. Ela era cananeia ou cirofenícia, depende da tua versão. Só que ela entende que em Jesus existe uma profecia e que ele é o descendente de Davi que seria buscado pelos gentios. Então ela entra nesse espaço com revelação espiritual, não para pedir auxílio para um médico, para um psicólogo, que é muito importante, mas ela está diante de Deus. Será que quando a gente ora, independente do tamanho da montanha, você sabe que você está orando para um Deus do impossível? Ela sabe, nesse homem repousa a profecia de que existiria um filho de Davi e o seu trono jamais seria abalado e ele reinaria de geração em geração. Senhor, filho de Davi. Ela se aproxima com revelação. Agora, além da revelação de quem é Jesus, ela tinha também discernimento espiritual. Ela traz a causa. Ela fala: a minha filha está terrivelmente possuída. Senhor, é uma questão espiritual. Qual que é muitas vezes o nosso problema? Nós não sabemos qual que é a raiz da questão. Eu lembro uma conferência que eu fui, o Espírito Santo começa a se mover, e as pessoas começam a cair no chão, aí de repente uma menina cai no chão, e aí ela começa a gritar, só que você sente que é um grito um pouco estranho, e aí vem os ministradores: mais Espírito Santo. Mas o Espírito Santo deu: ixi, eu acho que esse aí não é o Espírito Santo. Isso é outra coisa.
Só que às vezes é uma raiz que é espiritual, às vezes é uma raiz física, às vezes é algo na alma. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para saber qual que é o X da questão. E crente, eu me incluo aqui, nós somos um povo engraçado. Por quê? Porque quando a pessoa está com um problema no coração, procura quem? Cardiologista. E com problema na visão, procura quem? Oftalmologista. E com problema de pele? E com problema na mente? Pastor. Não tem problema você ir ao psicólogo, alguns casos o psiquiatra. Pastor, mas você não crê que cura? Eu creio que Deus cura. A gente vai orar para que Deus cure, mas se Ele não curar através do sobrenatural, eu não vou diminuir o trabalho do médico. Agora, existem enfermidades, como, por exemplo, em Mateus capítulo 9, versículo 25, quando um pai traz um menino que é mudo e surdo diante de Jesus, Jesus ele fala o seguinte: espírito mudo e surdo, sai dele. Jesus não orou por cura, ele orou por libertação. Por quê? Porque a raiz aqui era espiritual, não adianta. Abre o ouvido, Deus, traz agora não sei o que, traz a cura do ouvido, traz 5 orelhas, não adianta. Não adianta orar por uma questão física que a raiz é espiritual. Essa mulher entende, a minha filha, Senhor, não é questão de médico, não é questão de psicólogo, ela está terrivelmente possuída. Eu preciso de um milagre, de uma libertação. Por quê? Porque senão senta a menina do lado do psicólogo e fica o psicólogo dando conselho pro diabo. Aqui é libertação. Então ela aproximou-se com revelação. A outra coisa que eu vejo nesse texto, versículo 23. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. O que acontece aqui? Ela prosseguiu apesar do silêncio. Quantos já passaram por estações em temporadas onde Deus estava em silêncio com você? Quase 90% do salão, os 10% são muito espirituais. Sabe o que eu percebo nesse texto? Que Jesus não tem a obrigação de responder a hora que a gente quer. E Jesus não é o nosso servo. Nós o servimos. E Ele dita as regras. E nesse relacionamento com Jesus, é nos moldes dele, é no padrão dele. Então, às vezes a gente está muito acostumado com os nossos amigos aqui no mundo, né, nesse mundo, porque ninguém tem amigo em outra galáxia. Os amigos aqui nessa terra. Espero que você não tenha amigos alienígenas. Talvez eles respondem rápido também, mas vamos nos prender aos amigos desse mundo. Que você manda uma mensagem no WhatsApp, e não seja a pessoa que você manda uma mensagem no WhatsApp, e depois de 5 minutos você manda uma interrogação. Quem que já passou por isso? Ou quem que já fez isso? Por quê? Responde. Graças a Deus que o WhatsApp não tem a ferramenta que tinha um Skype, que vibrava. Quem que lembra disso? Como que era o barulho? Estava lá vibrando. Ei, era alguém vibrando que queria a resposta. Tem crente que não consegue se relacionar com Deus porque não está habituado ao silêncio. Não consegue nem desenvolver a amizade porque está sempre falando, até na oração. Deus faz isso. Como se o Senhor estivesse notando. Beleza, filho, pode ir trabalhar. Partiu. Você para ouvir Deus. Senhor, qual que é a tua vontade para esse dia? Qual que é a tua vontade para esse culto? Qual que é a tua vontade para a nossa família? Deus, qual que é a vontade? Qual que é o dia que vai começar o campus lá em Alvalade? Deus, quem que eu vou contratar? Onde eu coloco meu filho? Qual escola que eu coloco ele? Ouça o Senhor. Esteja aberto a entrar nessa temporada de silêncio, porque muitas vezes o silêncio de Deus não é, ou melhor, na maioria das vezes, ou em todas, não é um desprezo, é um convite para um clamor mais intenso. Deus não está a te desprezar, é um convite para um clamor mais intenso. A outra coisa que eu vejo no texto, no versículo 23, Jesus não lhe respondeu palavra, então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Essa mulher, ela supera
a barreira da rejeição e da ofensa. Esse é o ponto 4. Ela superou a barreira da rejeição e da ofensa. Imagine então essa mulher com a filha terrivelmente possuída. Ela chega diante de Jesus. Certamente ela ouve os relatos de que Jesus curava, libertava e fazia milagres. Ela traz a demanda que ela tinha para Jesus, esperando uma resposta, esperando um retorno, esperando um milagre. Talvez Jesus, olha, eu vou para a tua casa, eu vou fazer um milagre, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E ela encara o silêncio de Jesus. Não bastasse o silêncio de Jesus, os discípulos começam a falar, manda embora. Meu irmão, não sei você, mas se eu fosse aquela mulher, eu ficaria no mínimo um pouco ofendido. É literalmente você chegar aqui no final do culto, existe uma fila de ministração, as pessoas oram por todo mundo e quando chega a sua vez fala assim, ó, acabou a unção. Lembra, o Bob Jones fez isso uma vez, que é um grande profeta. Ele estava a orar, quantos já ouviram falar de Bob Jones? Ele está a orar por muitas pessoas numa sala, e está lá um outro pastor, um jovem, Jeremy Nelson, que está sempre conosco nas conferências do Dunamis ou da igreja. E o Jeremy Nelson lá, jovem, eu quero a unção do Bob Jones, eu quero a unção da Bob Jones. E aí o Bob Jones começa a orar e ministrar, aí isso o Jeremy Nelson contando pra gente. Aí quando chega na vez do Jeremy Nelson, o Bob Jones, esse grande profeta, ele fala assim, go away boy, the anointing is gone. Vai embora, menina, a unção se foi. Aí o Jeremy Nelson está assim, tipo, sério? Aí ele fica meio sem graça, assim. Aí ele senta numa cadeira que está no canto da... E o Bob Jones, ele literalmente, ele senta ali numa cadeira, numa mesa, pega um balde de frango, de coxa de frango do KFC e começa a comer. E o Jeremy Nelson, o que está acontecendo, velho? Na minha vez, o cara está comendo KFC. E ele fica assim uns 5 minutos, processando. Aí ele fala, cara, acho que eu vou embora dessa sala. Ele levantou e saiu. Quando ele levanta, o Bob Jones se levanta e fala assim, come back, boy, the anointing is back. Pode voltar, menina, a unção está de volta. E começa a profetizar na vida dele. Ele estava testando. Quanto que você pode sofrer ofensa e não ser ofendido? Ou será que é tudo muito mimimi, tudo muito amargura? É tudo muito dolorido. Essa mulher aqui, ela literalmente encara o silêncio de Jesus, aí daqui a pouco chega os parceiros do ministério de Jesus. Jesus, ó, manda ela embora, essa doida aí, não para de gritar atrás da gente. Está começando a influenciar negativamente o ministério. O que vão pensar? Essa doida varrida gritando atrás da gente. Jesus, manda embora. Ela supera a barreira da rejeição e da ofensa. Agora, depois de ser rejeitada pelos discípulos, olha o que Jesus diz no versículo 24. Quando Jesus rompe o silêncio, a palavra de Jesus é pior do que o próprio silêncio. Ele diz, eu fui enviado apenas, fala comigo, apenas as ovelhas perdidas de Israel. O que Jesus está falando? Esse tipo de manifestação e milagre não é para você. Você não é prioridade. Você vai ver que os 3 anos de ministério de Jesus foram concentrados ali na região de Judá, na região de Israel. Houve algumas exceções e algumas outras pessoas que foram tocadas, e essa mulher é uma delas, mas Jesus deixa bem claro, olha, essa manifestação aqui é para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Sim, chegaria um tempo em que o evangelho seria pregado em Jerusalém, Judeia, Samaria, os confins da terra, mas ainda não é o momento, e Jesus lança uma resposta que talvez se fosse eu pararia por aqui. Falaria, tá bom, Jesus, eu acho que já deu, eu gritei, eu ouvi o silêncio, os discípulos mandaram embora, olha, a situação está um pouco delicada, minha filha está lá endemoniada e eu vou voltar para casa porque está difícil. Sendo sincero, quantos de nós pararíamos no versículo 24? Outro dia eu entrei no Google para ver, eu fui colocar a morada da Zion Lisboa para ver se estava certo, e aí quando eu coloquei, eu vi que tinha vários reviews da igreja. Falei, olha que interessante, tem review da igreja, tipo restaurante, tipo você coloca e dá a nota. E aí eu comecei a ler, glória a Deus, o culto foi muito abençoado, uau, milagre, minha família foi abençoada. Aí tinha um review que me chamou a atenção, era assim,
nunca volto lá. Porque eu cheguei naquele lugar e não tinha lugar para eu e meu marido sentar. E depois eu fui numa outra vez e não teve culto e ninguém avisou que não ia ter culto. Não recomendo para ninguém, algo do tipo. Eu falei, meu Deus do céu. Eu dei risada na hora, falei, Deus, trata meu coração, abençoa essa mulher. Mas será que a gente não tem tratado o mover de Deus como um restaurante? Ah, eu gostei da abertura, eu gostei. Do louvor foi bom, mas aquela música foi muito longa. Foi longa para você? Olha, infelizmente a gente não está cantando para você. Aí tinha um outro comentário. O culto é muito longo. Meu irmão, não tem a ver com aquilo que a gente quer. Tem a ver com Jesus. Tem a ver com Jesus ser o centro. Jesus ditar as regras. Jesus apontar o caminho. E nós vemos aqui que essa mulher podia tentar ofendê-la, podia rejeitá-la. A resposta dela no versículo 25 é: a mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Qual que é a quinta lição que a gente vê aqui? Ela adorou diante das adversidades. Ela adorou o Senhor diante dos problemas. Sabe de uma coisa? Quando não existir mais palavras, quando você não souber mais como orar, adore. Você não sabe o que fazer, adore. Você olha para a tua conta lá no banco, a tua aplicação, está desesperado, adore o Senhor. Existe um poder na adoração. A palavra do Senhor diz em Romanos capítulo 4, que Abraão fortaleceu a sua fé, dando glória a Deus. Literalmente, ele olhava para ele envelhecido, olhava para o ventre de Sara, também envelhecido, e ele falava assim: Senhor, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E o fato de você conseguir adorar o Senhor no meio da adversidade, faz com que você tire a sua perspectiva da dificuldade e coloque a sua perspectiva naquele que é o provedor de todas as coisas. Ela, diante de todas as negativas, ela consegue estar de joelhos, adorando Jesus. E aí então, versículo 26 diz: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Uau! Aqui pegou pesado. Eu acho que já estava suficiente de ofensa, de barreira, de dificuldade, de rejeição. Ela enfrentou o silêncio, ela está gritando, ela está com um problema familiar, ela supera a rejeição, ela adora de joelhos. Agora vem algo bom, adorou de joelhos. Não é certo tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Uau! Na versão King James, não é certo tirar o pão dos filhos e dar aos cães. Hoje isso acho que não é tão ofensivo, né? Que tem pai de pet. Na época era ofensivo, eu ainda acho que é bem ofensivo. Eu acho que se eu passasse o versículo 25, eu não passava o versículo 26. Assim, agora acho que enough. Agora já deu, acho que não vai ser hoje. Sabe qual que é a resposta dessa mulher? Senhor, sim. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Sabe o que ela diz? Jesus, essa tua ilustração me serve. Não é certo, mas se cair uma migalha, se alguém de Israel derrubar uma migalha, eu vou pegar essa migalha, e essa migalha é o suficiente para transformar a vida da minha filha. Uma migalha. Oh! Você entende o poder de um coração quebrantado? O poder de um coração humilde, o poder de um coração que não carrega as ofensas. Eu vejo aqui que essa mulher conservou um coração quebrantado. Ela não teve orgulho para ficar ferido.
Ela não estava aí com a posição, ela não estava nem aí com a credibilidade dela, ela não estava nem aí com quanto que ela tinha no bolso, ela não estava nem aí com a sua função social, ela estava simplesmente preocupada em adorar Jesus, e mesmo quando a adoração parece não funcionar, ela fala: Senhor, essa migalha funciona. Até os cachorrinhos comem da migalha. Fala comigo, humildade. Salmos 51:17, a palavra diz: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. O Senhor não despreza um coração quebrantado. O Senhor não despreza um coração contrito. A palavra diz em Tiago 4:6, anote esse versículo, leia na sua casa depois: todavia dá maior graça. Fala comigo, graça. Portanto, diz: Deus resiste ao soberbo, porém dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Eu percebo que a gente cita muito a parte B do versículo 7. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resista ao diabo, como se fosse um treinamento mental. Vai, resiste, força, resiste o diabo. Pera um pouco, analisa o texto. Todavia Deus dá graça. Fala comigo, graça. Então não é pela tua força que você resiste, você precisa de graça. Só que eu não consigo graça quando existe soberba. Por quê? Porque Deus resiste o soberbo. Eu brinco falando que Deus é alérgico ao orgulhoso. Não é que Deus tem uma fraqueza, é porque Deus escolhe não operar. Eu fui essa semana na obra e comecei a espirrar. Por quê? Porque eu tenho alergia a pó. Daqui a pouco vai estar um lugar lindo lá. Posso ouvir o seu amém? Amém. Mas existe uma lei no mundo espiritual que é: aonde existe orgulho, não existe manifestação do sobrenatural e da graça de Deus. Porque orgulho diz: eu faço sozinho, eu sou muito bom. Sintomas do orgulho: eu não aceito o erro, eu vou encontrar uma desculpa, nunca é culpa minha, é culpa do outro. Eu não sei se é bem assim, eu fui ofendido. Ofensa é um sinal de orgulho. Como assim, pastor? Sabe por quê? Porque se está ofendido é porque ainda está vivo. Você não machuca alguém que já morreu. Não é verdade? Eu lembro uma vez que 6h50 da manhã, num domingo, lá em São Paulo, toca o meu telefone. Era telefone, tá? Agora é telemóvel. E aí é a tia Sueli. E a tia Sueli fala assim: Eri, o pastor Teófilo perdeu o voo e você precisa pregar agora no culto das 8. Eu falei: tá bom, vou pregar a palavra que eu preguei no Vox ontem. Mas então, eu já imprimi aqui a palavra dele, tá na tua mesa, tá? Falei: Senhor Jesus. Eu comecei a correr, cheguei na igreja, eu peguei a palavra dele, comecei a ler a palavra dele e preparar. Aí daqui a pouco passa a pastora Sara e fala assim: Eri, já começou o louvor, hein? É bom você estar no louvor para pregar. Daquele jeito amoroso que ela fala. Aí na hora que eu fui justificar: pastora, mas o teu filho perdeu o voo. E agora eu tenho que pregar a palavra dele. Quase saiu da minha boca. O Senhor falou assim: não justifica. Só ouve. Ela está ensinando um princípio. A adoração é importante para o culto. Ouve, fica quieto. Qual que é o nosso problema? Quer sempre justificar. A gente quer falar alguma coisa. Não é verdade? Não, mas não é bem assim. Seguinte, o teu filho perdeu o voo mais uma vezinha. Deixa, tá doendo é porque tá vivo. Vai pra cruz, meu irmão. Vai pra cruz. Deus, eu te entrego essa ofensa, esse sentimento, essa amargura. Joga na cruz. Ela conserva um coração quebrantado. Último ponto da nossa mensagem. Sua grande fé acelerou o romper. Olha o versículo 28. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé. Diga comigo: grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. É a primeira libertação delivery da Bíblia. Libertação à distância.
não teve culto de libertação, ela nem foi para o Raízes, ela não fez nenhum workshop, ela nem estava presente, quem estava era a mãe. Foi através de uma intercessora. Você entende que o fato de você estar aqui, o teu filho pode ser impactado? Você está aqui nesse culto essa tarde, o teu pai que talvez nem conheça Jesus é impactado? Você crê nisso? Porque essa mulher creu nisso. É interessante que Jairo fala, Jesus vai para minha casa. Essa mulher fala, sabe, nem precisa. O senhor nem precisa ir, o senhor é o filho de Davi. O senhor faz aquilo que o senhor quiser. E aí ele fala, grande é a sua fé. Uau! Grande é a sua fé. Naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Agora é interessante que Marcos, o evangelista, diz em Marcos 7, versículo 29, então lhe disse, por causa dessa resposta, você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Uau! Ela foi para casa e encontrou a sua filha deitada na cama. E o demônio já tinha deixado. Ela vai se humilhando e humilhando e humilhando. E não carrega ofensa, não carrega amargura, carrega humildade. Ela adora, ela tem revelação, ela tem fome, ela tem fé por um milagre. Chega um ponto que ela supera tamanha humilhação quando ela diz, por causa dessa resposta, disse Jesus. Que resposta? A resposta quando ela afirma, sim Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas. Uau! Por causa dessa resposta, o demônio já deixou a sua filha. Não teve nem impartation. Foi uma autolibertação a partir da humildade daquela mulher. Pode ir, já rompeu no mundo espiritual. Nesse exato momento a sua filha já está liberta. Por causa dessa resposta, a sua filha já está liberta. Deus não resiste um coração quebrantado. Aquele romper que demoraria alguns anos para chegar a Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra, chega numa mulher cananeia, desesperada por um milagre na sua família. Fica de pé junto comigo. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Repita comigo com fé, diga, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Sim, Senhor. Quantos aqui precisam de algum milagre essa manhã? Seja ele financeiro, familiar, físico. Amém. Aonde você está agora, abra as tuas mãos, feche os teus olhos. Com as tuas próprias palavras. No teu coração você começa a falar, Senhor, eu quero o desespero santo dessa mulher. Eu quero a fome dessa mulher. Eu quero a fé que essa mulher teve. Talvez essa manhã o que você tem que orar é, Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé para ver salvação na minha casa. Aumenta a minha fé para ver a cura dessa enfermidade. Deus, eu não quero me acostumar com aquilo que é disfuncional. Eu não quero me acostumar com essa dor. Ó Senhor, a tua palavra diz, o Senhor levou sobre si as nossas dores. Eu não quero me acostumar com isso. Seja vulnerável agora diante do Senhor. Não tenha medo do silêncio de Deus. Não tenha medo, talvez, da falta de palavras. Rasga o teu coração na presença de Deus. Se você tem alguém para perdoar, alguém para liberar perdão, nesse exato momento, comece a falar, Deus, eu perdoo fulano, eu abençoo essa pessoa. Não deixe a amargura te roubar do teu romper. A tua fome pela bênção de Deus precisa ser maior do que a dor da ofensa. A tua fome pela mão de Deus na tua vida precisa ser maior do que a ofensa e a rejeição. Ó Senhor, enche esse lugar com a tua presença. Ó Deus, eu clamo por uma atmosfera de milagres. Eu clamo, Deus, por uma atmosfera de milagres. E assim como essa mulher, ela te adorou diante da adversidade, Deus, nesse momento nós tiramos os olhos
daquilo que é passageiro. Nós tiramos os olhos da dor, tiramos os olhos da ofensa e olhamos para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Nós te adoramos, vamos adorar a Jesus. Ora, masandarabasharabasai, sandabarabasai.